Eu queria convidar os irmãos a já abrirem as Bíblias em Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, nós vamos ler a partir do versículo 25, meus irmãos. Lucas 14, versículo 25 até o 35. E a palavra de Deus diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Vem mais uma vez em nosso favor e nos ajuda a interpretar a Tua Escritura, Senhor. Que o nosso coração esteja atento ao que o Senhor quer falar nessa noite. Prenda a nossa atenção, acalme os nossos corações. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Senhor, fala conosco. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos começar nesse mês, e vai durar até o mês seguinte, uma série de mensagens chamada 6 Encontros com Jesus. E por que 6 encontros? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 5? Porque 6 seminaristas vão estar ministrando a respeito de 6 encontros que homens e mulheres tiveram com Jesus. Hoje nós lemos a respeito de uma grande multidão que, certo dia, tomou a decisão de seguir Jesus. Tomaram essa decisão de seguir a Jesus. E quando eu pensava, a primeira vez nessa mensagem, eu pensava a respeito dessa decisão. Olha, irmãos, hoje quando eu estava me preparando para vir para cá, eu pensei da seguinte forma antes de vestir a minha roupa, a minha beca. Bonita, né? Antes de vestir essa roupa, eu pensei assim: os seminaristas, eles vão estar lá. E quando os seminaristas vão pregar na nossa igreja, eles vão muito bonitos, muito chiques. Eu falei, então, eu não vou com camisa floral dessa vez, né? Igual da outra vez, igual o Luciano Subirá, né? Não, dessa vez eu vou parecido com eles. Confesso que o ar não está ajudando muito. Tá um calor, os meninos são feras, cara, eles são feras. Mas quando eu tomei essa decisão, eu pensei em alguma coisa. E geralmente quando a gente pensa a respeito de uma decisão, a gente pensa nos motivos para aquela decisão. Ou decisões pequenas, não muito. Ou às vezes a gente toma algumas decisões, nós tomamos decisões que nós nem avaliamos o que significa, qual que é o benefício e qual é o custo daquela decisão. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu vinha de carro para a igreja, eu tinha o costume de estacionar o carro aqui pertinho, aqui na frente. Eu tinha esse costume. E para mim a conta era fácil. Eu fazia a seguinte conta: se eu estaciono o carro aqui, num dia de chuva, eu entro no carro, eu sento e vou embora, é bem mais fácil. Num dia que eu estou muito cansado, não quero ir até lá longe, sentar no carro e sair, é bem mais fácil. Essa foi minha avaliação. A minha decisão avaliava um certo custo. Só que eu não pensava a respeito de uma coisa que aconteceu um dia. Lembra que eu falei, algumas decisões a gente descobre que custa caro depois de um tempo, não é verdade? Um dia, saindo da igreja, eu engatei a ré
E eu sempre fui um dos últimos a sair. Então eu engatava ré e saía com gosto. Não era ponto de embreagem, era acelerando. Eu lembro que naquele dia um irmão tinha ficado ainda na igreja. Eu bati muito forte esse carro. Nossa, aquilo lá... Ai, custou caro essa decisão. Custou caro. Eu me lembro que o pastor chegou e... Luan, tá tudo bem? Bateu, né, pastor? Bateu. Eu lembro que ficou caro, jovem e pobre, os dois cabem na mesma frase, né? Eu tive que parcelar. E eu parcelei em 5 ou 6 vezes. Eu lembro que, enquanto a parcela não acabava, o irmão estava na igreja ainda. Então, quando as pessoas me perguntam a respeito disso, hoje eu lembro com paz, porque foi uma batida evangelística, né? Não é verdade? Eu penso assim hoje, foi uma batida evangelística. Se eu soubesse, eu parcelava em 24 vezes, né? 2 anos aí. Tem algum visitante aqui? Pastor, deixa comigo. Deixa comigo. Brincadeiras à parte, eu não estou com carro, tá? Fique em paz, sem carro. Foi uma decisão que eu tomei que, talvez naquela época eu não avaliei a respeito do custo. E eu descobri que custou caro, né? Eu descobri isso. Nós lemos o texto de uma multidão que estava seguindo a Jesus e provavelmente eles não avaliaram o que custava seguir Jesus. Provavelmente eles seguiam a Jesus por interesse, por curiosidade, alguma coisa nesse sentido. Eles não avaliavam. Os irmãos sabem que eu tomei a decisão de noivar com a Andressa. E as coisas mudam, porque agora o que eu compartilho com a Andressa e o que ela compartilha comigo é a respeito de casa para morar. Olha que coisa. A gente começa a avaliar qual é o custo da nossa decisão. Fato é, todos nós tomamos decisões. E quando nós tomamos decisões, quanto maiores são essas decisões, mais nós demoramos a decidir e mais nós avaliamos qual é o custo dessa decisão. Esse jornal, o Wall Street Journal, ele publicou essa seguinte estatística. Tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. E não dá para perceber, né, esses 35 mil decisões. Eu me lembro de 2 ou 3 que eu tomei hoje. Uma delas foi a roupa que eu ia vir para cá, né? Não dá, a gente não consegue entender só lendo essa frase, mas a questão é que algumas decisões são tipos de decisões. E algumas decisões, elas são mais inconscientes. São decisões que nós tomamos que talvez não vai afetar muito a nossa vida, não é verdade? Nós tomamos a decisão de com qual perna eu vou levantar, qual chinelo eu vou calçar primeiro, isso é inconsciente. É um tipo de decisão que entrou nessa contagem das 35 mil decisões. O segundo tipo de decisão são as pequenas decisões. A respeito dessas, a gente geralmente não pensa muito. Não pensamos muito a respeito do que isso vai gerar para nós, essas pequenas decisões. Mas existem também as grandes decisões. E essas decisões são aquelas que nós avaliamos muito antes de fazer. É como a decisão de quem nós vamos nos relacionar. Qual faculdade eu vou escolher? Essas decisões falam a respeito de futuro. E o futuro, esse futuro incerto, a gente quer controlar de alguma forma, então nós pensamos muito bem a respeito da faculdade. Relacionamento é uma decisão tão importante, com quem eu vou noivar, com quem eu vou me casar. E, às vezes, as pessoas perguntam, por que os nossos jovens não se engajam no relacionamento? Eles são criteriosos, né? Eu creio que é isso. Não é ironia, eles são criteriosos. Eles sabem que é uma grande decisão. E é uma grande decisão. E, às vezes, nós não percebemos, mas nós tomamos pequenas decisões, ou decisões que nós não avaliamos muito, que são grandes. Eu me lembro que, na Copa do Mundo, todo mundo assistiu o Brasil e torceu pelo Brasil. Espero que sim, né? Eu torci pelo Brasil. E no jogo contra a Croácia, o Brasil estava lá, jogando, e o Brasil marcou um gol. O nosso menino Neymar marcou um golaço. E ele falou assim, agora é só segurar. 5 minutinhos de jogo, vamos segurar. Só que teve um cara, eu não vou falar o nome para vocês não odiar, que eu pesquisei, eu fiquei com um pouquinho de raiva dele de novo. Mas Jesus cuida. O Fred, falei, ele tomou a decisão de, não, eu vou pegar a bola, eu vou fazer o meu nome. Ele tomou a decisão de avançar no ataque e tentar marcar o gol. Resultado, Croácia contra-ataca, empata com o Brasil, e vem prorrogação, e Croácia ganha do Brasil. Isso machucou muito a gente, me machucou muito. Eu estava muito engajado com a seleção. E eu lembro que a frase do Neymar
Foi a minha frase. Não tem necessidade de vocês subirem. Essa foi uma decisão idiota para o Neymar. Ele falava isso. E eu sempre ficava... Eu repetia isso na empresa. Nossa, o Neymar falou, só era não subir. Uma pequena decisão, mas uma decisão que, na verdade, é tão grande, não parece. A questão é que seguir a Jesus é uma decisão. Todo mundo que um dia escolheu seguir a Jesus, seja pensando que era uma pequena decisão ou uma grande decisão, todo mundo um dia decidiu seguir a Jesus. E aqui eu não quero falar se Jesus tocou primeiro o coração, se Jesus primeiro fez a obra, não. Nós tomamos essa decisão de seguir a Jesus. Alguns avaliaram, nossa, seguir Jesus custa caro demais. Outros de nós talvez não tenhamos avaliado isso, e Jesus está exortando nessa noite a respeito disso. E é uma pergunta que eu faço aqui no começo da mensagem. Seguir a Jesus é uma decisão, mas ela é irrelevante ou ela é relevante? Automaticamente nós falamos é relevante. Isso é automático, é relevante. Só que talvez no dia que nós tomamos essa decisão, talvez alguns de nós não tenhamos pensado a respeito do que custa. Sabemos que, apesar do custo, há um ganho eterno escolher seguir Jesus. O maior ganho que você pode ter nessa vida é por ter escolhido um dia seguir a Jesus. Mas há custo. Decisões grandiosas, decisões que nos traz grandes alegrias, também nos traz grandes custos. E a mensagem do texto nessa noite é que só é verdadeiro discípulo quem entendeu e abraçou a demanda de Cristo. Só é verdadeiro discípulo quem entendeu e abraçou a demanda de Cristo. Quando nós lemos Lucas 14, 25 ao 34, ele vai falar a respeito de uma multidão que acompanhava a Jesus Cristo. E Jesus ele se volta para falar com essa multidão. Mas nesse primeiro momento eu queria avaliar, queria entender com os irmãos o contexto dos tipos de seguidores que Jesus tinha naquela época. O primeiro tipo eram os 12. Os 12 eram aqueles escolhidos para caminharem mais próximos de Jesus. Esses eram fiéis à causa de Jesus. Fiéis, e às vezes eles não entendiam direito o que Jesus estava falando, mas eles estavam ali dispostos a terem o coração mudado por Jesus. Esses eram os 12, os que 11 deles se tornariam depois apóstolos, né? Mas esses são os 12, os que eram mais próximos de Jesus. Outros eram os discípulos que acompanhavam Jesus também, mais de perto. Alguns deles eram mandados, eram dispersos. Alguns relatos anteriores nós vemos que alguns discípulos, 72, foram dispersos para falar do Evangelho. Então existia esse perfil de seguidor também. Mas hoje, Jesus fala a uma grande multidão. Jesus está direcionando a palavra a uma grande multidão. É mais ou menos assim, a ilustração é essa daqui. Os 12 mais próximos de Jesus, os discípulos não tão próximos e a grande multidão. A grande multidão talvez não estivesse tão interessada no que o Mestre Jesus tinha a dizer. Então, a grande multidão, nesse texto, ela estava sendo exortada. A grande multidão estava sendo exortada a respeito da forma como eles seguiam a Jesus. Eu queria que os irmãos se atentassem ao texto, porque o texto diz assim, lá no verso 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de um primeiro custo. Custa o quê seguir a Jesus? De verdade, ser discípulo de Jesus. Ser uma grande multidão é uma coisa, mas ser discípulo de Jesus custa, em primeiro lugar, amar a Jesus como Deus. O Senhor está exigindo um tipo de amor daqueles que seguem a Ele. Certo tipo de amor é exigido. E nós amamos as coisas, muitas coisas, de algumas formas. Eu queria dar um exemplo a respeito de uma forma de amor que eu percebo na minha casa. Lá em casa nós temos nossos cachorrinhos. Uma chama Mel, outra chama Max. A Andressa conhece muito bem. E esses cachorrinhos nós amamos. Tá? Nós amamos porque é criação de Deus e o Senhor nos deu esses pets para cuidar. A Aurécia tem também. Nós perdemos já um animalzinho e dói também bastante. Jesus nos ensina a cuidar.
Só que a forma como os meus pais amam o Max e a Mel não pode ser a mesma forma que eles me amam, ok? Isso daí, simples. Vivemos numa época que pessoas escolhem dizer que os cachorrinhos são nossos filhos, mas não. Essa não é a forma correta de amor. Eu falo, os jovens já decoraram essa minha brincadeira, eu falo que eu estou livre disso porque eu não sou pai de pet, eu sou irmão de pet. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Porque os pets têm um lugar de amor, tá? Mas o lugar correto. O Jonas Madureira, ele dá um seguinte exemplo. Imagina que um homem, ele cai numa ilha e ele está sozinho, mas ele encontra uma bola de vôlei e ele decide pegar essa bola e batizar ela de Wilson. E o Wilson, todo mundo conhece essa história, né? Ele começa a amar o Wilson, ele começa a ter um relacionamento com o Wilson. Entretanto, essa não é a forma correta de amar aquela bola. Os irmãos conseguem compreender isso? O Senhor exige o tipo correto de amor. O tipo correto. Essa é uma primeira análise do texto. Ele não pede que os pais amem menos os filhos, no sentido de abandonar os filhos, mas que o filho esteja no lugar correto no coração. Nesse momento, Jesus está falando sobre a forma correta, como nós devemos amar essas coisas. Mas uma frase do Agostinho de Hipona, em Confissões 10, ele faz uma pergunta no final. Feriste-me com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Essa é uma segunda pergunta, muito pertinente. O que eu amo quando eu amo ao Mestre Jesus? Olha só, a forma como eu amo determinadas coisas importa. O Senhor, Ele exige que Ele seja amado como o Deus do nosso coração. Ele é o Deus, não são nossos filhos, não são nossos pais. Isso nós já entendemos, talvez nós já até tenhamos decorado. Mas também Ele exige que nós amemos coisas que Ele ama. Porque quando Agostinho de Hipona ele pergunta, mas o que amo quando eu te amo? Ele está apelando para um amor que copia o amor de Jesus. Quando o Senhor Jesus nos amou e converteu o nosso coração, Ele exigiu um certo tipo de amor. Ele está exigindo para essa multidão um certo tipo de amor. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro custo de seguir a Jesus, que talvez essa multidão não tenha avaliado muito bem. Seguir a Jesus propõe que Jesus seja o centro do nosso coração. Esse é um dos custos de seguir Jesus. O próximo custo é sofrimentos e sacrifícios. Se nós continuarmos o texto, lá no versículo 27, Jesus vai dizer para aquela multidão: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, ele está utilizando a ilustração da cruz. O Senhor Jesus já sabia o que significava a cruz. Aqueles homens não. Ele está propondo para aquela multidão que o seguia interessados e curiosos a respeito de Jesus, que certo sofrimento é exigido de quem segue a Jesus. E isso é difícil. Essa parte é custosa. Jesus diz que seguir a Ele significa sofrer também. E o que isso significa? Eu queria deixar isso um pouco mais claro. Nessa semana, um vídeo viralizou, um vídeo do pastor André Valadão. Eu não vou perguntar se os irmãos concordam ou não com o que foi dito, mas ele dizia o seguinte: se a faculdade vai tirar os seus filhos de perto de Jesus, se a faculdade vai fazer o seu filho cair, não deixe ele ir para a faculdade. Não vou avaliar se a solução está correta ou não. Aliás, não vou avaliar se os irmãos concordam ou não aqui. Mas ele falou isso. A proposta do André Valadão, portanto, é: se a faculdade vai gerar algum problema na vida do seu filho, é melhor que não leve. E nós concordamos que a faculdade, a universidade, pode trazer isso. E se ela vai desviar um filho do caminho, talvez realmente seja legal que ele não entre numa universidade. Mas existe uma forma que a gente tem que olhar para a universidade e para todos os campos dessa vida. O cristão, ele tem que entrar nesses lugares. O cristão é sal, e até esse texto fala a respeito disso.
Às vezes nós tratamos dessa forma para não ter que lidar com o problema. É muito mais fácil eu deixar de entrar em um lugar que aí eu não preciso lidar com o problema. É muito mais fácil, é muito mais simples. E o problema é o nosso coração. Quando nós propomos assim, é melhor não ir para a faculdade porque a faculdade vai me derrubar, significa que o meu coração talvez não esteja tão firme em Jesus. Espera lá, não é melhor tratar o nosso coração, o coração dos nossos filhos, porque uma universidade só vai saber quem é Jesus se um cristão entrar lá. No seminário, nós aprendemos que o cristão, ele é um certo tipo de reformador. Ele é instrumento de redenção para os lugares que ele vai. É o princípio de sal da terra e luz do mundo. É pedra no sapato do professor que é ideológico demais. O cristão tem que ser essa pedra no sapato, sim. Às vezes tem mais cristãos precisando ouvir um cristão posicionado naquele lugar. E a fala de Cristo é essa: eu não rogo que os tire do mundo, eu rogo que esteja com eles no mundo. Nós temos um compromisso nesse sentido, e por vezes será sofrido participar de uma universidade. E eu estava vendo hoje um trecho do Paulo On, um pastor Paulo On, ele falou que se nós não nos preparamos para a faculdade e achamos que aquilo já vai doer, imagina o próximo passo na carreira profissional. Dói também, caminhada nessa terra dói, é dolorosa mesmo. E o cristão precisa estar sendo instrumento de redenção, instrumento de cura. O cristão é chamado a sofrer nessa terra. E talvez, às vezes, nós não queremos sofrer, porque talvez não seja tão legal, às vezes, parecer com Jesus. O profeta não diz assim, que não havia nenhuma beleza, as pessoas não escolheriam Jesus. Mas, na nossa vez, nós queremos ser bem vistos pelos outros. E depois dizemos, quero ser parecido com Cristo. Mas ser parecido com Cristo, às vezes, significa ser rejeitado. E é um dos significados da cruz, rejeição. Jesus está propondo que nós precisamos sofrer para seguir Ele. É uma marca de um cristão. Mas tem um segundo significado que me marca muito, até por causa de um testemunho com a igreja que eu tenho. O sofrimento da cruz é um sofrimento que nem sempre, ou geralmente, eu não vou ter benefício daquele sofrimento, mas o meu próximo terá. Esse não é o significado da cruz? O Senhor Jesus não sofreu em benefício dos seus filhos? Talvez esse seja o chamado de Jesus aqui também, nesse momento. Ele está nos chamando para sofrer em benefício do outro. Eu me lembro que, quando eu perdi meu avô, a igreja entrou naquele lugar lá, entrou no cemitério. E foi lá conversar com a gente, e aquele luto era meu. Eu que estava pensando que meu avô nunca ia ver meu casamento com a Andressa, aquilo doía demais, aquilo doía. E algumas pessoas da igreja chegaram lá, e talvez algumas delas tivessem acabado de sair de um café da manhã, de um almoço com os pais, com os parentes, e a realidade deles era de alegria. Só que eles se proporam a entrar naquele lugar e a tratar da minha família. E naquele dia eu vi que isso é sofrer também. É deixar um pouco eu de lado em benefício do próximo. E naquele dia no cemitério, a igreja me lembrou que a morte não é a última realidade do homem. O homem não termina na morte. A igreja me lembrou disso. Aquelas pessoas que me visitaram, que eram da igreja, elas estavam revelando uma coisa para mim. Elas estavam revelando uma coisa para os meus pais. A morte não tem a última palavra. Mas para fazer isso, eles precisaram negar a si mesmo. A realidade deles não era de luto. Essa era a minha realidade. Mas eles abraçaram a minha realidade, escolheram sofrer juntos. Isso foi maravilhoso. Aquilo testemunhou muito para minha família e no meu coração. Essa é a cruz que o Senhor nos chama a carregar. Sofrer em benefício do outro. Sofrer em benefício dos outros. E talvez esse seja um evangelho totalmente oposto do que é proposto. O pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope, muitos conhecem ele. Ele mostrou um estudo que dizia que as pessoas que servem os outros, quando elas se propõem a servir as outras pessoas, elas têm aquele hormônio, o hormônio da alegria,
Qual é o nome do hormônio? Ocitocina. Esse é o hormônio, os irmãos conhecem. Então, quando uma pessoa propõe servir o outro sem interesse nenhum, esse hormônio salta no nosso coração. Esse hormônio impregna no nosso corpo e nós ficamos muito alegres. A ciência provou disso, tá? A ciência provou que o serviço que eu faço em benefício de outro, sem interesse, me traz muita alegria. Irmãos, nós já deveríamos saber disso. Não precisa da ciência falar isso para a gente. Nós já sabemos disso porque o Mestre está nos ensinando isso. Há muita alegria em servir. E o Douglas continua mostrando esse dado. Ele mostra que aqueles que assistem esse ato de serviço, as pessoas que podem assistir, eles também são tomados de ocitocina. Eles ficam muito alegres também. E aquele que recebe, óbvio, também fica muito feliz. E talvez o nosso problema seja que nós tenhamos colocado na nossa visão, ainda que enquanto igreja, uma visão muito consumista, onde eu vou para um lugar porque eu quero receber alguma coisa. Às vezes nós achamos que há muito mais alegria em receber do que dar. E assim nós começamos a ficar doentes. E geralmente eu coloco frases de cantores que não são do meio cristão, mas para que os irmãos percebam que as pessoas já perceberam isso, pessoas já notaram esse problema. O Legião Urbana, eles cantam uma canção assim: nos deram um espelho e vimos um mundo doente. O nome da música é Índios. E ele diz assim, no dia que os índios receberam um espelho, eles ficaram doentes porque eles começaram a olhar para si mesmos. E essa é a nossa realidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos doentes, porque o Senhor Jesus não nos criou para isso. De todos os rostos que nós podemos ver aqui, o único rosto que sem um espelho nós não podemos ver é o nosso rosto. Douglas Gonçalves também. Isso significa que o Senhor Jesus nos fez para olhar na direção dos outros. O Senhor Jesus nos criou para olhar na direção do necessitado, do nosso irmão. Esse evangelho ensimesmado, esse evangelho cheio de si, isso não é evangelho, é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho. Mas o Mestre Jesus, ele nos dá uma última lição, ele nos dá uma última exigência, que seguir a Cristo custa um certo desapego. Lá no verso 33, o Mestre vai dizer para aquela multidão: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. E aqui eu tenho uma pergunta para os irmãos. O que hoje te faz pensar que você pertence a esse mundo? É uma pergunta. E eu peço que os irmãos reflitam a respeito disso. O que hoje nos faz pensar que nós pertencemos a esse mundo? O que nos faz pensar hoje que vale muito mais a pena eu viver uma vida por mim mesmo do que uma vida pelo próximo? Para mim é Netflix, para mim é redes sociais. Nossa, quando eu me prendo na rede social, eu esqueço de todo mundo. Eu estou lá assim, é só passar vídeo curto, vídeo longo pula, vídeo curto, não é? Rede social me faz pensar que eu pertenço a esse mundo. Eu me esqueço de Cristo. Eu tenho a Bíblia no celular, mas eu tenho o Instagram. Qual que é mais legal? Para o homem natural, o Instagram é muito mais legal. E Jesus está propondo que nós precisamos nos desapegar das coisas que nos impedem de seguir a Cristo da forma que Ele quer ser seguido. Com desapego. Com desapego das coisas que nos impedem de seguir Ele integralmente. Outras pessoas, antes desse acontecimento, chegaram a Cristo. E alguns deles perguntaram assim: posso antes enterrar um parente meu, o meu pai? E Jesus falou: não, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Vem e me siga já. E outro chegou e perguntou: posso antes me despedir dos meus pais? E Jesus falou: não, é para agora. Esse desapego que Jesus pede significa que quando nós nos desapegamos dessas coisas, nós podemos seguir verdadeiramente Jesus. Jesus nos quer integralmente seguindo a Ele, e é custoso. E diante do contexto da grande multidão, a grande multidão seguia Jesus, porque Jesus era famoso.
Jesus já tinha multiplicado pães. Cara, imagina que líder legal, eu vou ter pão quando eu quiser. A multidão seguia ele por interesse. Jesus já tinha curado o paralítico. Nossa, na minha primeira enfermidade eu tenho Jesus aqui do meu lado. É por isso que eu sigo a Jesus. Talvez essa seja a cabeça da multidão. Mas Jesus propõe que seguir a Ele significa morrer. Morrer de verdade. E esse morrer é muito bem ilustrado no ato do batismo. Nós tivemos pessoas aqui que decidiram se batizar. E o ato do batismo, quando essas pessoas elas descem a água, é como um sepultamento. E eles renascem, eles nascem para uma nova vida. Seguir a Cristo verdadeiramente significa morte. E é difícil, irmão, é difícil, porque é um abandono de si. Mas se eu sigo a Cristo com um pouco de mim, eu não consigo seguir a Cristo. Não dá para seguir Cristo completamente se eu ainda tenho um pouco de mim, tentando me ajudar nessa caminhada. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não dá para seguir a Cristo enquanto estamos ensimesmados, enquanto estamos cheios de nós mesmos. Não existe esse modelo de seguir a Cristo. Isso é a forma que essa multidão seguia a Cristo. Jesus quer discípulos seguindo a Ele. Essa frase do filme Clube da Luta, esse rapaz, Tyler, ele diz assim: só depois de perder tudo é que estamos livres para fazer alguma coisa. E às vezes não compensa seguir Jesus porque nós temos demais. Não é verdade? Por que eu vou seguir Jesus se Ele propõe que eu perca alguma coisa? Não compensa. Portanto, talvez perder tudo seja a melhor forma de seguir a Jesus. Dói, né? Dói dizer isso. Nossa, aqui está doendo, irmão. Aqui está doendo. Porque, irmãos, eu tenho meus prazeres também. E ouvir isso para mim significa o seguinte: que eu preciso ter uma forma de prazer que agrade ao Senhor e que venha dEle. E que venha dEle. Nós, jovens, quando nós estamos no namoro e nós propomos santidade no namoro, e nós propomos, nós não vamos fazer sexo até o casamento. Essa é a proposta. Nós estamos declarando que o modelo de prazer que eu tenho não é um modelo que nasce no meu coração, mas é um modelo que vem do coração de Jesus. Esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos. O Senhor Jesus, Ele propõe que nós tenhamos prazer totalmente nele. E essa é uma fala de Jesus que não é muito popular. Imagina só, Ele já tinha uma multidão seguindo a Ele. Que escolha é essa? Escolher falar isso para aquela multidão, talvez Ele escolher falar sobre essas coisas criasse um motivo para a multidão não mais seguir Ele. É porque Jesus não é um influenciador preocupado com o número dos seguidores. Jesus não se preocupa com o número dos seguidores. Tá estranho? Vamos melhorar. Jesus, Ele é um Senhor preocupado com a qualidade dos seus seguidores. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque encher igreja tem diversas estratégias. Encher igreja tem diversas formas. Estava pensando se eu fazia uma lista aqui. Eu vou fazer a lista. Vamos lá. Iluminação agradável. Faz o checklist aí. Atrai pessoas, iluminação agradável. Uma pregação com slide, vou me criticar. Talvez atrai a pessoa, é um modelo mais fácil, né? É um modelo divertido, gostoso. Uma salinha VIP. É uma forma de atrair pessoas, não é verdade? Salinha VIP. Um espaço kids, onde a minha criança, meus filhos não vão dar problema, eles ficam lá. É fácil, né? A questão é a seguinte, é que é fácil encher igreja de gente. É fácil ser multidão. Difícil é ser discípulo. Hoje de manhã, quando eu e o Daniel nós estávamos fazendo uma oração a respeito da comunicação. E nós conversando, nós pensamos no seguinte: nós amamos que nós temos adolescentes trabalhando aqui com a gente, amamos isso. É muito legal, eles são voluntários na obra do Senhor. Mas o nosso pedido de manhã foi que eles sejam discípulos do Senhor. Porque voluntários, irmão, o Senhor não quer voluntários, o Senhor quer discípulos que se propuseram a ser voluntários.
tá? Voluntário é fácil ser. É fácil passar slide, é fácil tocar, é fácil cantar, é fácil levantar a mão. Quando a Mel chega com uma câmera para tirar foto, eu levanto a mão e fecho o olho assim, ó, né? Essa parte é fácil. Essa parte é fácil, é a parte que nós mostramos, é o externo. A parte difícil é ser discípulo verdadeiro. Essa parte é difícil. E, de novo, essa é a nossa mensagem. Só é verdadeiro discípulo quem entendeu essa demanda de Cristo e abraçou essa demanda. Só esses são discípulos de verdade. E eu faço uma pergunta nessa noite. Como você tem tratado dessa demanda? Como o irmão tem tratado dessa grande demanda de morrer para si mesmo e seguir ao Mestre? E seguir a Cristo é uma grande escolha? Ou seguir a Cristo é como decidir a roupa que eu vou vestir hoje? E aí? Como tem sido? O irmão avaliou essa escolha mesmo? Essa é a pergunta. Seguir a Cristo tem sido uma escolha bobinha? Seguir a Cristo igual essa multidão? Ou seguir a Cristo tem sido uma grande escolha? Porque, igual nós falamos, a parte fácil é ter aparência de discípulo. Aparentar ser discípulo. O pastor Jonas Madureira, ele diz que existe um Jesus de baixo custo, e esse Jesus é fácil de seguir. O Jesus de baixo custo. O que é esse Jesus de baixo custo? Nós lemos os evangelhos, ouvimos uma frase que nós não gostamos muito. Descarta isso. Isso é um Jesus de baixo custo. Um Jesus que é moldado às nossas vontades. E nós podemos fazer isso. Nós temos esse potencial. Porque, irmãos, às vezes a velha natureza, o antigo homem quer aparecer um pouco. O antigo homem quer dividir espaço com um mestre que pede para ser o único Deus do nosso coração. Às vezes nós podemos nos aproximar da palavra de Deus com algum interesse. Procurar um Jesus que caiba nas nossas vontades, e isso está errado. Tem um livro chamado Pirâmide da Sabedoria, que o autor diz assim: se aproximam da Bíblia para moldá-la no que querem que a Bíblia seja. Nós vemos, tem diversas igrejas, diversas comunidades que escolhem descartar algumas verdades do Evangelho para atrair pessoas. Isso não existe? Esses dias eu estava vendo a respeito de um líder religioso que ele propôs uma reunião entre pastores e nessa reunião a proposta era descobrir quais textos da Bíblia não valiam mais. Isso é criar um Jesus de baixo custo. Isso é criar um Jesus de baixo custo. Um Jesus que me agrade. Um Jesus que eu não preciso me converter a Ele. Ele se converte a mim. Isso está errado. Que evangelho é esse que Jesus se converte às minhas necessidades? Jesus pede uma vida que se converte verdadeiramente, que morre na água do batismo e nasce nova criatura. E veja como isso pode estar próximo da gente. Mateus 16, 23. O apóstolo Paulo, costume de falar do apóstolo Paulo, né? Mateus 16, 23, Jesus ele se volta para Pedro dizendo o seguinte: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Um pouco antes, Pedro ele tinha feito uma declaração a respeito de Jesus. Para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E o Senhor diz, foi Deus que te revelou isso. E agora, esse mesmo Pedro teve uma expectativa errada a respeito do Mestre Jesus, porque Jesus tinha falado, os líderes religiosos vão me levar para a morte. Pedro não aceitou. Então Pedro, com a sua expectativa, falou algo que ele pensava a respeito de Jesus. Não, Jesus, não pode, eu não vou deixar. Pedro ele começa a repreender Jesus. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Sabe o que isso significa? Se nós moldamos Jesus às nossas expectativas a respeito dele, nós estamos fazendo algo ruim, algo satânico nas palavras de Jesus. Moldar Jesus aos nossos interesses, isso é demoníaco.
E ele falou isso para Pedro. Por isso que eu digo que isso nós podemos fazer se nós não nos cuidarmos. Transformar Jesus num Jesus de baixo custo. E quando nós fazemos isso, o pastor Jonas Madureira, ele diz assim: uma igreja de baixo custo, baseada na máxima satisfação da clientela, também tem consequências para a vida. Ela nos torna mais parecidos com o Cristo de baixo custo. A bem da verdade, um falso Cristo, que por sua vez não poderia produzir outra coisa senão um falso cristão e um falso discípulo. Então, irmãos, inventar um Jesus conforme o nosso interesse nos fará discípulos de nós mesmos, não do Mestre Jesus. Jesus nos chama a abraçar a causa do Evangelho. Só é verdadeiro discípulo quem entendeu e abraçou a demanda de Cristo. Já chegando no final, eu queria fazer uma ilustração. Não sei se vai dar certo, irmãos. Vocês nunca viram isso? Isso daqui é um suco de uva. Uau! Isso daqui é uma colher, tá? E a ilustração é a seguinte, tá? Todo mundo faz isso daqui, né? Quando vai fazer o suquinho de uva. Isso daqui não serve, tá, irmão? Isso daqui não serve. Isso daqui não é um suco de uva, ok? Unânime isso, não é um suco de uva. Isso daqui também não serve, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. A proposta do Senhor Jesus, nossa, tomara que eu não faça uma sujeirada aqui. Vamos abrir. Os irmãos estão enxergando aí? Ó, o que Jesus propõe é isso daqui, tá? Isso daqui. Ele não quer que nós tenhamos o Mestre, Jesus, como um amuletinho nosso, que nós nos lembramos na hora que precisamos. O Senhor Jesus quer que nós tomemos dele e sejamos transformados verdadeiramente. É isso que ele espera de nós. Carregar Jesus aqui é fácil. Carregar Jesus aqui é muito fácil. Carregar Jesus na fala é fácil. O Senhor Jesus espera de nós pessoas transformadas, discípulos verdadeiros. O Senhor espera isso de nós. O que talvez essa multidão não tenha entendido, porque eles seguiam Jesus por interesse. Eles estavam seguindo Jesus por interesse. E o Senhor Jesus queria que eles abraçassem a causa do Mestre, que eles abraçassem a causa dele, que eles se tornassem verdadeiros discípulos, que eles abandonassem a si mesmo e que se transformassem naquilo que o Senhor queria fazer com eles. Isso é, morrer para mim mesmo e que nasça uma nova criatura. Eu já convido o grupo de louvor aqui e tem alguns pontos para nós refletirmos. O primeiro, não trate Jesus como uma pequena decisão. E nós podemos fazer isso inconscientemente, tá? Quando nós fazemos do Senhor Jesus o nosso amuletinho. Não trate o Senhor Jesus assim. Filho de Deus é um título muito fácil para eu colocar na minha bio do Instagram. É um título muito fácil para eu colocar no status do WhatsApp. O Senhor Jesus não nos quer somente dessa forma, somente com aparência de discípulo. Ser discípulo custa caro e nós precisamos entender isso. Os ganhos de ser discípulo são eternos. Então abrace essa causa. Abrace essa causa, porque os ganhos serão incontáveis. Os ganhos de seguir a Jesus são incontáveis. E nós cremos nisso porque Ele nos ensinou a respeito disso. O Mestre já nos ensinou que Ele está preparando um lugar para os seus discípulos. E isso é tão bom. Perder as coisas nessa terra não é nada diante da eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos cantar um louvor que vai falar a respeito do único. E nesse louvor, o cantor propõe o seguinte, que as sombras que antes nos seguiam, nós deixamos para trás. Aquele Jesus que nós criávamos, segundo os nossos conceitos, nós deixamos para trás. Nós precisamos derrubar esse Jesus conforme o que nós esperamos. Que os tronos desses outros deuses que nós criamos, a nossa imagem, a nossa semelhança, que eles caiam por terra. E que o nosso coração se entregue de verdade a esse Rei Jesus.
Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, que até o nosso coração se entregue ao Mestre Jesus. Irmãos, o meu pedido nessa noite, a minha oração nessa noite é que nós possamos abraçar o custo de ser discípulo, abraçar a causa do Mestre. Eu peço que o irmão se levante, eu quero fazer essa oração, e eu queria aproveitar para que esse momento da mensagem já seja um momento de oferta, já seja um momento onde os irmãos vão entregar uma oferta ao Senhor. Eu queria orar pelo coração do irmão. Tem essa liberdade? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Mestre Jesus que falou àquela multidão. Nós sabemos que ser denominação evangélica é uma parte que é fácil, mas que ser discípulo é difícil. Mas nós estamos nessa noite escolhendo abraçar a causa do Evangelho de Cristo. Pai, assim como Paulo declarou, o morrer é lucro, nós queremos declarar, nós queremos considerar tudo como perca diante da beleza de quem o Senhor é. Ah, Pai, faça de nós, não como uma multidão interessada, mas discípulos convertidos verdadeiramente ao Teu Evangelho, Jesus. Pai, ajuda-nos a ter prazer somente em Ti. Ajuda-nos, Pai, a abandonar os nossos meios. Ajuda-nos a abandonar as nossas formas de viver e que nós possamos viver da forma que Te interessa, da forma que o Senhor quer e preparou para nós, Jesus. Pai, estamos diante de Ti, abraçando o desafio de ser discípulo. E nós pedimos, Senhor, seja conosco, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a cumprir a carreira, a seguir nessa caminhada de abandono de mim mesmo e de seguir a Cristo. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Que o irmão se sinta à vontade para trazer a oferta nessa noite. Louve ao Senhor, reflita a respeito dessa música, pense a respeito dessa canção e que isso seja verdade no seu coração. Que o Mestre seja tudo no nosso coração, amém?